Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de nós conosco mesmos. Então, nesse vídeo, você conhecerá histórias e realizará trabalhos que o ajudarão a compreender melhor o que vem a ser empreendedorismo e ética. Por meio de histórias interessantes, você verá que na filosofia grega há muito de visão empreendedora. Perceberá que a ética, objeto de estudos pensadores e filósofos gregos, sempre esteve presente nas relações interpessoais. Você conhecerá Kika, uma adolescente que tem expectativas e desejos muito semelhantes aos seus. Com seu jeito curioso e inquieto de ser, vai provocá-lo com algumas questões intrigantes. A cada texto e exercício, você será convidado a se encontrar consigo mesmo, a entender, aceitar e respeitar o seu jeito de ser. Estou numa contradição maravilhosa para início de conversa. Desde que o homem começou a pensar a sua própria história, ele sempre enxergou a guerra ao lado da paz, a desigualdade ao lado do luxo, perdas, ganhos, derrotas e vitórias. O mundo não é homogêneo e muitas vezes parece indicar uma contradição sem fim. Tem uma obra do René Magritte, que é As Férias de Hegel, onde ele coloca um guarda-chuva com um copo d'água em cima, um copo com água. Então, a gente pode perceber nessa obra uma relação dialética. E o que é a dialética? É a contradição. O diálogo crítico, a oposição de ideias, de teses. E o mundo é composto de uma dialética. O próprio Hegel dizia o seguinte, que o motor da história é a contradição de ideias, de teses, de posições, é o que move a história humana. Então, é através da dialética que a marcha da humanidade transcorre o seu percurso ao longo do tempo e sempre buscando a superação dos momentos anteriores, um processo de tese, síntese e antítese, tese, antítese e síntese, ou seja, de uma ideia que se coloca, de uma contraposição a essa ideia e depois de uma síntese dessa ideia. Se a gente pegar um exemplo da política atual brasileira, nós vemos isso de forma bem clara. Durante 13 anos, praticamente, a tese de esquerda foi a ideia dominante, até que surgiu a antítese, a oposição a essa ideia, que foi o Bolsonaro, a direita, essa direita é conservadora e parte dela liberal. E agora a gente espera a superação desse momento com uma síntese, pegando o que há de melhor, tanto na posição de esquerda, porque tem coisas boas dentro da esquerda, quanto na direita, que também tem coisas boas, muitas coisas boas, dentro do pensamento, da tese, das ideias de direita. E a gente vai chegar a uma síntese de superação, e essa síntese vai se tornar uma tese, depois vai vir a antítese dela, depois mais outra síntese, isso num processo ininterrupto, mesmo na perspectiva hegeliana. Então essa é a contradição maravilhosa que é o nosso mundo, e é isso que faz com que a gente saia do lugar, que a gente não permaneça sempre os mesmos. Se não fosse esse processo dialético da história, o homem ainda estaria nas cavernas, e seu pensamento ainda muito limitado, suas ideias ainda completamente pueris. Aparentemente o quadro de Magritte não faz sentido algum, o que poderia significar um copo sobre um guarda-chuva. O nome do quadro refere-se a um pensador alemão chamado Hegel, que construiu em seus livros um pensamento dialético. Hegel acreditava que as contradições são sempre um jogo de contrários que, ao se relacionarem, dão sempre um passo adiante, superando a contradição sem negar as suas partes constituintes. Assim, muitas vezes temos de negar alguma coisa para poder afirmá-la. Parece difícil, não é mesmo? Mas um bom exemplo nos ajudará. Pegue uma foto de quando você era criança. Observe a foto. Ainda há muitas semelhanças físicas entre você e aquela foto. Mas podemos perguntar muitas coisas. Por exemplo, você é aquela criança que está na foto? Sim, de alguma maneira. Mas, de certo modo, você já não é mais aquela criança. Assim, para você afirmar a sua adolescência, você precisa negar a sua infância. Mas, de certo modo, você a conserva, pois é preciso ser criança para chegar a ser adolescente. Há ainda uma imagem que nos ajudará muito a pensar. Imagine uma escada. Você está no primeiro degrau e quer chegar ao terceiro. Você sobe até o segundo e daí até o terceiro degrau. Mas o terceiro degrau não conserva o segundo e o primeiro como sustentação para ele mesmo se afirmar. O terceiro não é o segundo, mas o pressupõe da mesma maneira como você não é aquela criança da foto, mas a pressupõe. Dito tudo isso, tem uma outra imagem que o Hegel fala que é o desdobramento. Pensa numa folha dobrada que ela vai se desdobrando e vai ampliando a sua própria realidade à medida que o tempo vai passando. Então, os papéis dobrados,
Na medida que você os desdobra, você vai vendo que o papel vai ficando maior e vai apresentando mais facetas da própria realidade. Voltemos ao quadro de Magritte, né? Para que serve um guarda-chuva? Óbvio que para repelir a chuva, né? Para que serve um copo d'água? Claro que para conter, guardar a água, né? São, pois, dois objetos com funções contrárias. Magritte, no entanto, brinca com eles ao colocá-los um sobre o outro. Observe que o copo com a água está sobre o guarda-chuva e nessa posição parece que as funções dos objetos se invertem. O copo sobre a água não permite que a água escorra por sobre ele. O copo, de certa forma, está repelindo a água na medida em que não permite que ela chegue até o guarda-chuva. Já o guarda-chuva que sustenta o copo parece conter a água de certo modo. Onde está a água? É sobre o guarda-chuva dentro do copo, portanto ele contém a água. Magritte mostra assim como uma imagem que, quando colocamos lado a lado coisas contraditórias, mexemos e alteramos as suas funções. Seria possível pensar a guerra sem a paz e a paz sem a guerra? O mundo se contradiz sempre e a grande questão é aprender com essas contradições. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá like, não curtiu, dá dislike. Faça uma vez, até a próxima.